desta mãe dolorosa, angustiada com o seu filho, um homem inocente que carrega uma culpa que não é sua, mas a culpa de cada um de nós, condenado por causa dos nossos pecados. De um lado temos esta mulher, Nossa Senhora dolorosa, com lágrimas nos olhos. Uma jovem de uma vez, que quando tinha por volta de 15 anos de idade, dando o seu sim a Deus, renunciou a si mesma, renunciou aos seus sonhos, renunciou aos seus projetos de vida, para poder viver, sonhar e realizar os sonhos de Deus. Essa jovem carregava em seu ventre Jesus, aquele a quem os céus não podem conter, aquele que é cheio de glória, cheio de majestade, o verdadeiro Rei, o nosso Deus, gerado no ventre de Nossa Senhora, por obra e ação do Espírito Santo de Deus. Essa jovem cuidou, e logo após o nascimento de Jesus, Maria começa a perceber o sofrimento que seu filho deveria passar, através da profecia de Simeão, quando dissera que uma espada de dor iria transpassar o seu coração. Diz a palavra do Senhor que Maria guardou essas palavras no seu coração. Quão difícil deve ter sido para esta mãe, que acabara de dar à luz, ouvir que o seu filho seria um sinal de contradição e que uma espada de dor iria transpassar o seu coração. Maria certamente ficou aflita com estas palavras, pois esta já era a primeira espada de dor que transpassara o seu coração. E logo em seguida, amados e amadas de Deus, esta mulher, esta jovem, já se vê na angústia de ter que fugir no meio da noite para o Egito, porque o seu filho, aquela pobre criança, tão frágil, tão inocente, tão inofensiva, já corria risco de morte, porque já estava sendo perseguida pelo rei Herodes. Quanta aflição no coração de Nossa Senhora! Pouco seu filho havia nascido e já se tornara um alvo. Pouco seu filho havia nascido e já se tornara um fugitivo, procurado pelo rei Herodes, homem sanguinário, homem que visava somente o poder, que quando ficou sabendo, através da visita daqueles magos que vieram adorar o Senhor, sentiu-se ameaçado em seu reino, com medo de perder o seu poder, com medo de perder o seu trono, para aquela própria criança que viria a ser o rei dos judeus. Quanta dor no coração dessa mãe, ainda auxiliada por São José, no meio da noite, avisado em sonhos por um anjo. É obrigada a se levantar às pressas, é obrigada a abrir mão da sua casa. São José é obrigado a abrir mão da sua carpintaria, das suas ferramentas e da sua oficina. Obrigados a largar os parentes e amigos, obrigados a largar a própria terra, para fugir para um lugar desconhecido e viver como estrangeiros. Quão pesado era o fardo desta mãe! Quão pesado é o fardo deste filho que acabara de nascer! Saíram da sua casa, tiveram que abandonar o templo do Deus verdadeiro e fugir para a terra dos ídolos, que era o Egito. Egito este que no passado os filhos e filhas de Deus foram perseguidos pelo faraó e tiveram que fugir às pressas,
perseguidos de morte. Agora este Egito, que foi no passado causa de perseguição para os filhos de Deus, se tornou o abrigo para o menino Jesus. Quantas dificuldades no caminho! A Sagrada Família não tinha os recursos suficientes para sobreviver. Não tinha lugar aonde dormir e repousar. O perigo de encontrar saqueadores, o perigo de encontrar as feras do deserto. Quanta dor no coração dessa mãe, uma jovem que por volta de 15 anos enfrentava com o seu filho nos braços o calor do deserto e o frio intenso durante a noite. A estadia no Egito também não foi nada fácil, porque eram vistos como estrangeiros. Quanta dor no coração dessa mãe. Quanta dor no coração da Virgem Maria, aquela que foi escolhida por Deus para ser o sacrário vivo do Senhor Jesus. Como se não bastasse, quando Jesus estava com 12 anos de idade, Maria passa por uma terceira dor. A dor quando ela perde o seu filho no templo, quando foram apresentá-lo quando tinha 12 anos de idade. Eles viajavam em caravanas, e no meio daquela multidão, Jesus ficou no templo enquanto eles partiram. E depois de alguns dias, vem no coração da mãe a aflição de perder o seu filho, de procurá-lo entre aquela caravana, entre os parentes e amigos, e não achar Jesus. Aquela mãe se viu aflita e voltou às pressas com São José para encontrar Jesus. E quando ela acha Jesus, ela diz: não vê, meu filho, que eu e teu pai estamos aflitos à tua procura. Quando Nossa Senhora encontra com Jesus que estava perdido, ela encontra com ele, discutindo e pregando com os doutores da lei no templo. Hoje, amados e amadas de Deus, nós estamos aqui para refletirmos também em um encontro de Nossa Senhora com Jesus. Porém, este encontro de hoje é um encontro muito diferente do que aquele que ela teve com ele no templo. Quando Nossa Senhora encontrou Jesus no templo, ele estava bem, ele estava perfeito, ele estava intacto e pregando a palavra de Deus. Porém, este encontro de hoje é um encontro um pouco diferente. Maria, ao ver seu filho, não consegue reconhecê-lo por causa dos ultrajes, por causa dos açoites. Seu filho não estava mais tão belo como estava quando ela o perdeu com 12 anos. Agora o seu corpo se tornou uma chaga só, coberto de ferida, do cabelo aos pés. Os malfeitores arrancavam a sua barba, cuspiam no seu rosto. Os açoites eram contínuos. Que encontro doloroso! Que encontro trágico, meus irmãos e minhas irmãs. Quando nós falamos de encontro nos dias de hoje, logo nós pensamos no encontro de pessoas que se amam. Namorados marcam encontros, casais marcam encontros para sair, para se encontrar. Estes são os encontros do dia de hoje. E este encontro que nós estamos vivendo de Nossa Senhora com Jesus também é um encontro de amor. Porém, em meio a muita dor. Um encontro de amor, porém, em meio a muita dor. Meus amados irmãos e irmãs, até este encontro Nossa Senhora viveu muitas coisas. Diz o livro da beata Ana Catarina Emerick, que quando Nossa Senhora
soube que seu filho fora preso no meio da madrugada, levado aos sumos sacerdotes. Nossa Senhora sabia que ali começara o calvário do seu filho, os tormentos do seu filho Jesus. E ela decide ir ao encontro aonde Jesus estava preso, mesmo sabendo que ela não poderia vê-lo. Diz o livro desta beata, que era uma mística e que teve, nos momentos de êxtase, visões da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que enquanto a Virgem Maria estava no caminho daquele palácio, pelos pátios, procurando aonde o seu filho estava preso, ela encontrou-se com alguns soldados que no meio da noite já estavam trabalhando na madeira, formando a cruz em que seu filho seria crucificado. Quanta dor no coração dessa mãe. Amados e amadas de Deus, Jesus estava vivendo durante todo este momento de dor a sua paixão, ao qual nós chamamos de paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto Jesus vivia a sua paixão, Maria, sua mãe, estava vivendo a compaixão de Jesus. Toda a dor de Jesus foi a dor de Maria. Toda a dor que Jesus sofria, Maria vivia no seu coração. Maria vivia o Calvário dentro do seu coração. Que dor para esta mãe, saber que seu filho era inocente, saber que seu filho não havia cometido nenhum mal, nenhum pecado. A única coisa que ele fez foi nos amar, e nos amar até a cruz. Este é um tipo de encontro que nenhuma mãe quer ter com o seu filho. Este é um tipo de encontro que nenhuma mãe merece ter com o seu filho. A alma da Virgem Maria estava profundamente ligada à alma de nosso Senhor. Tudo que Jesus sentia e vivia, Maria vivia também no seu coração. Voltemos o nosso olhar para este pobre homem. E vamos pedir que as imagens possam dar mais alguns passos, sem ainda se encontrarem totalmente. Vamos pedir que essas imagens possam caminhar mais um pouco. Ao meu lado esquerdo vem Jesus, homem das dores, homem experimentado no sofrimento. Podemos parar um pouco. Esse Jesus, ao qual nas bodas de Caná começou a sua vida pública por intermédio da sua mãe Maria Santíssima. O vinho havia acabado naquela festa das bodas de Caná. E a sua mãe estava naquela festa. E naquele momento a Virgem Maria diz para Jesus: meu filho, eles já não têm mais vinho. E Jesus, em obediência à sua mãe, diz a ela que ainda não havia chegado a sua hora, mas Maria insiste como intercessora que é de cada um de nós: fazei tudo o que o meu filho vos disser. E naquela noite Jesus começa o seu primeiro milagre. Naquela noite Jesus inicia a sua vida pública de pregação, de curas, de milagres. E Jesus transforma a água em vinho naquele momento. Mais do que o milagre da transformação da água em vinho, Maria alcançou para nós a antecipação da nossa salvação. Porque quando Jesus diz: mulher, ainda não chegou a minha hora, Jesus está dizendo: ainda não está no tempo de eu começar a minha missão, ainda não chegou a hora de eu começar as coisas, de eu começar a fazer os milagres. Mas Maria antecipou este momento.
Sendo assim, a Virgem Maria naquela noite antecipou também a morte do seu filho Jesus, porque tudo aconteceu mais cedo. E diante disso, nós podemos cair na tentação de pensar, mas como Maria pode fazer algo assim? Como essa mãe antecipa a morte do seu filho? Não era porque ela era uma mãe desnaturada, uma mulher desnaturada, de forma alguma. Mas era porque ela tem pressa de que nós nos salvemos, tem pressa de que nós vivamos o calvário do seu filho e experimentemos as graças que vêm de Jesus crucificado. Porque Maria também nos acolhe como filhos. E como a Virgem Maria ainda sofre nos dias de hoje, ao encontrar com os seus filhos, imagem e semelhança de Deus, desfigurados pelos pecados, desfigurados pelas drogas, pelos vícios, pelos diversos pecados. Quanta dor ainda causamos no coração de Nossa Senhora, quando não vivemos a exemplo do seu Filho Jesus. Ao olharmos para Jesus, que carrega essa pesada cruz, devemos nos lembrar que mais pesado do que a cruz que Jesus carregava, que mais pesado do que aquela madeira que estava sobre os seus ombros, eram os pesos dos nossos pecados. Jesus assumiu sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos castigos, as nossas misérias. Portanto, irmãos e irmãs, toda vez que nós ofendemos o coração de Jesus, toda vez que nós pecamos, toda vez que nós o negamos, como vimos hoje no Evangelho, fez Judas, nós estamos crucificando Jesus. Nós estamos ferindo o sagrado coração de Jesus, que tanto nos amou e que tanto fez por nós. Eis a cruz no ombro de Jesus. Eis a cruz que se torna o testemunho do amor de Deus. Esse Deus que se fez o cordeiro para ser imolado. Esse Deus que veio derramar o seu sangue por amor a cada um de nós. Por isso, ao olharmos para a cruz que Jesus carrega, ao olharmos para o Filho de Deus e Nossa Senhora, nós vemos o testemunho do amor de Deus. Uma carta escrita pelo sangue de Jesus que era derramado sobre o madeiro, por amor a cada um de nós. Quanto dói o coração de Nossa Senhora ao ver Jesus carregar o peso dos nossos pecados. Quanto doeu no coração da Virgem Maria ao ver os apóstolos, depois que Jesus foi traído por Judas, saírem correndo no meio da noite, abandonaram o Senhor. Quanto feriu o coração de Nossa Senhora a traição de Judas, que Jesus tanto amava. E quanto ainda dói o coração de Nossa Senhora as nossas traições. Quanto doeu no coração da Virgem Maria ao ver Pedro, aquele que Jesus colocou à frente da sua igreja, aquele que uma vez foi o primeiro a reconhecer que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, negar Jesus por 3 vezes. Quanta dor! Saber que aquela população que acolheu Jesus com os ramos, estendendo as suas roupas no caminho para o rei passar, agora gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Como se não bastasse essa traição, os apóstolos sumiram. Será que nós somos assim? Será que quando a dificuldade vem nos visitar, será que quando a tristeza vem nos visitar, nós somos covardes? Será que quando a nossa fé é posta à prova, nós fugimos como aqueles apóstolos, com medo de participar do sofrimento de Jesus? Quanta tristeza no coração da mãe, quanta tristeza no coração do filho, que é tido como bom pastor,
Aquele pastor que vai ao encontro das ovelhas perdidas e que quando a encontra, suja, cheia de lama, às vezes ferida, jorrando sangue, não tem medo de se sujar com aquela ovelha. Coloca ela nos ombros. E esta ovelha somos nós, muitas vezes feridos pelo pecado e pelas coisas da vida, muitas vezes manchados pelo lamaçal do pecado, mas Jesus não tem nojo de nós. Jesus não tem nojo e não se importa em assumir a nossa sujeira, assumir a nossa culpa, e nos acolhe nos seus ombros. Ali está a prova do amor de Jesus. Esse Jesus que era um verdadeiro rei, não deste mundo, mas o reino que há de vir, fora coroado não com uma coroa de glória, mas com uma coroa de espinhos. Quanta dor no coração desta mãe, dessa mulher, ao ver seu filho com uma coroa de profundos e grandes espinhos cravados na sua cabeça. E como se não bastasse coroar Jesus com essa coroa de espinhos, aqueles soldados, induzidos pelo maligno, apertavam essa coroa com pedaços de madeira. Diz a beata Ana Catarina Emerick que um daqueles espinhos perfurou um dos olhos de Jesus. Quanta dor sofreu o Senhor. Este Senhor, que condenado por Pilatos a ser açoitado, foi amarrado a uma coluna no meio daquela multidão escarnecedora, violenta e sanguinária, teve as suas vestes arrancadas por completo. Quanta humilhação para um Deus! Além de sofrer os tormentos dos açoites, teve na frente de toda a população as suas vestes arrancadas. Diz a beata Ana Catarina Emerick que durante todo o momento do Calvário e da paixão de Jesus, Nossa Senhora e Jesus se comunicavam por locuções interiores, sem dizer palavra alguma. A mãe falava no coração do filho e o filho falava no coração da mãe. Além das dores físicas, Jesus se vê humilhado diante daqueles homens, a veste completamente arrancada. E diz a beata Ana Catarina que naquele momento Jesus disse no coração de Nossa Senhora: Mãe, desvia de mim o teu olhar. Quanta dor no coração de um Deus. Quanta humilhação o nosso amado Deus, o nosso amado Jesus teve que passar. E quantas vezes nós ainda nos dias de hoje ridicularizamos Jesus, fazemos piadas com o nome de Jesus, brincamos de ser de Deus, brincamos de estar na igreja, brincamos de ser servo de Deus e zombamos do santo nome de Jesus. O quanto este homem ainda tem que sofrer por causa de nós, o quanto esta mãe ainda tem que sofrer por causa dos nossos pecados. Qual foi o seu crime? Qual foi a sua culpa, Jesus? Qual foi o seu erro? E durante este encontro, nós muitas vezes somos visitados por uma enfermidade, por uma perda, por uma dor. E quantos de nós, no momento da dor, abandonamos Jesus? Quantos de nós, em meio à dor, começamos a questionar a presença de Deus? Começamos a questionar a existência de Deus. Começamos a questionar que Deus é este que permite que eu passe por tudo isso. Amados e amadas de Deus, mesmo em meio à dor, Maria foi capaz de encontrar com Jesus.
E nós também não podemos viver diferente. Quando a doença, quando a dor, quando a tribulação vier nos visitar, nós devemos, em meio à dor e em meio à tribulação, encontrarmos com o Cristo que sofre no irmão. Encontrarmos com o Cristo que sofre em cada um de nós. Devemos, ao invés de blasfemar, ao invés de murmurar e de se revoltar, unir a nossa dor à paixão de Jesus. Quanta graça! Quantos santos e santas da nossa Igreja Católica Apostólica Romana se alegravam quando eram perturbados por um sofrimento, por uma perseguição, porque assim podiam viver e unir a sua dor à dor de Jesus. Hoje, neste encontro, não nos basta meditarmos a dor desta mãe, não nos basta meditarmos a dor do seu filho, mas devemos ser um consolo para o Imaculado Coração de Maria e para o Sagrado Coração de Jesus. Nós sabemos que quando Jesus caminhava com a cruz, ele estava cercado de soldados e de pessoas que gritavam crucificam, pessoas que o maltratavam. Nós sabemos que Nossa Senhora era vista por muitos com maus olhos. Esta é a mãe do condenado. Maldita é esta mulher que deu à luz a este homem. Muitos se lamentavam ao ver aquela cena. E nós devemos nos perguntar hoje: qual papel eu estou assumindo nesta procissão? Quem sou eu nesta procissão de hoje, em que nós refletimos Jesus carregando a cruz ao encontro da sua mãe? Será que eu sou aquele que sofre a dor de Cristo, que se une à compaixão da Virgem Maria, ou será que eu sou um dos soldados? Ou será que eu sou um daqueles que blasfemam? Qual tem sido a minha atitude? Como eu tenho vivido a minha vida? Como eu tenho vivido dentro da minha casa? Como eu tenho vivido a minha vida na igreja? Ou será que eu só apareço nos momentos de festividade? Amados e amadas, por mais que nós andemos por maus caminhos, por mais que nós nos afastemos de Jesus, Ele continua o seu caminho. Ele foi até o fim e foi até a morte de cruz. Ele não desiste de nós, e muito menos da sua mãe. Quanta dor no coração dessa mulher ao encontrar seu filho. Aproximemos as imagens para que elas possam se encontrar aqui no meio. Maria caminha, aflita, cheia de lágrimas, seu corpo desfalecido, seu coração está sangrando e sofrendo o peso da cruz do seu filho. E agora a mãe encontra o seu filho de forma trágica. Quanta dor! Que nós possamos visualizar em nossos corações este momento tão sublime, tão cruel, mas de tanto amor. Em meio à dor existe uma explosão de amor. Explosão de amor que vem do coração de Jesus. Explosão de amor que vem do Imaculado Coração de Maria. Maria não se cansa em transmitir amor ao teu filho Jesus. Ela sabe que o seu filho tem pouco tempo. Ela sabe o que o espera.